Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão por aí, tudo bem? Bom, então, hoje eu queria voltar a algumas questões do vídeo de anteontem, que é esse aqui, a angústia de estar só. Esse é um daqueles vídeos que dá pra ficar, tipo, 1h30 lendo os comentários das pessoas, que tem muitas coisas muito interessantes. Eu fiz essa função de ficar ali lendo, pensando e tal, às vezes acontece isso. Tem vídeos que são muito legais, as respostas, assim, abrem muitas coisas. Mas aí, então, eu queria tentar continuar uma articulação com isso, assim, uma coisa, um tema que é super complexo, que é sobre a relação da nossa capacidade de fantasiar, de imaginar coisas, a nossa experiência de estar, a nossa memória e a angústia em relação a isso, e as nossas repetições, assim, uma grande coisa, assim, é muita coisa na verdade, eu não vou conseguir provavelmente dar conta de tudo isso, obviamente. Então eu queria ler 2 comentários, eu acho que eles dialogam entre eles, eu acho que tem um propõe uma hipótese para um outro sobre se vale a pena a gente imaginar, que foi o que eu propus no final do vídeo, imaginar mundos, imaginar fantasiar ou não, ou se a gente tem que ficar aqui no real, que é uma posição que a gente faz, né, várias vezes, eu acho. Então tem 2 comentários que eu acho que podem conversar, e depois eu quero indicar um vídeo para vocês, não aqui do canal, mas um outro vídeo que eu acho que pode ser muito legal, que também veio de um comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler os 2 comentários primeiro. O primeiro é do Lucas Schmidt, que ele fala o seguinte: muito interessante você citar a Rita, eu estava falando da Rita Von Hunt, mas resisto à ideia das futurologias. Eu estava falando de o que a gente é capaz de imaginar, né, para os nossos futuros possíveis. Porque eu estava tentando articular a ideia do desamparo com o sistema capitalista. Bom, já é bastante complicado e óbvio que eu não consegui dar conta disso, né? Mas vamos lá. Mas resisto à ideia das futurologias, pelo menos as pessoais, as futurologias pessoais. Acho que é um caminho mais curto para maximizar a frustração, que como a falta também sempre nos acompanha, né? A frustração sempre nos acompanha. Até porque às vezes penso que o problema que vivemos não é uma crise de imaginação, mas simplesmente voltarmos a olhar o mundo real e nos aceitarmos como criaturas de carne e osso, frágeis e sociáveis. Bom, e voltarmos nosso olhar para o mundo real significa vivificar nossas relações, desnudadas de toda ideologia consumista ou romântica. No entanto, acho essa operação bem revolucionária porque percebo as pessoas cada vez mais reticentes em suas relações. Sou novato em festas, sendo a pessoa tímida que sou, e fiquei surpreso quando constatei que não existem trocas significativas nos eventos sociais contemporâneos, nem mesmo jogos de sedução, onde o seu ego tenta ser validado como objeto de desejo, funciona, já que a pegação nesse sentido limita-se ao mecânico. E talvez seja essa a questão. Não se trata de imaginação, porque imaginar significa pôr algo no mundo que na maioria das vezes não está nele, mas sim desmantelar a mecanização das nossas vidas, e esse é um ato revolucionário, desmantelar a mecanização de nossas vidas, e não colocar algo no mundo que não está nele, nesse sentido de fantasiar e imaginar. A propósito, seria interessante relacionar em um vídeo a questão da mecanização da vida com a melancolia e como isso afeta as relações humanas e a experiência de vida cotidiana, melancolia e a mecanização da vida. Então, a gente vai tratar exatamente disso no final das contas, eu acho, se tudo der certo. E aí, tem uma resposta super legal aqui também, da Irene LS. A importância de imaginar/fantasiar, criar expectativa que tanta gente luta contra, é enorme. Lidar com a fantasia reconhecendo que é uma fantasia, não como se fosse premonição. Aumenta a consciência do próprio querer e, de quebra, alivia a angústia. É uma forma de realização de desejos. Não elimina a falta, isso não existe, mas dá sentido ao afeto. Aí ela termina muito Melanie Klein nesse vídeo, exclamação. Bom, então vocês entenderam, acho que o tamanho do problema, né? Imaginar ou não imaginar, a mecanização da vida, a melancolia em relação a isso, e a imaginação, a fantasia como uma maneira de lidar inclusive com a angústia e de perceber o afeto, né? De perceber nossos afetos. Vamos tentar falar sobre isso um pouco, assim, tipo, só abrir coisas assim, tá bom? Vamos lá. Bom, então primeiro eu queria indicar um vídeo, que é um vídeo que não está aqui no canal, que é um vídeo da Maria Rita Kel. Tem uma pessoa aqui que fala que é a parte do fogo, é o nome dela, ou dele, enfim, não sei. Esse é o tema de O Tempo e o Cão, da Maria Rita Kel. Então tem esse livro, O Tempo e o Cão, que lida com essas questões que a gente está abrindo aqui, é um livro super interessante, e tem esse vídeo,
um vídeo de 50 minutos do Café Filosófico, que ela vai falar de aceleração e depressão. É bem legal, não sei se vocês já viram esse vídeo, mas é bem legal e trata de muitas questões que a gente está abrindo aqui, da questão do desamparo e da ideia da produção do psiquismo na criança como esse espaço na espera, né? O espaço na espera da aparição, do surgimento da mãe, né? Então surge a angústia pelo desamparo, e aí nesse espaço que a mãe não vem, da fome, por exemplo, colocando muito simplesmente no espaço da fome, o espaço de não ter a realização, a satisfação, é nesse momento que a gente começa a produzir o nosso psiquismo, né? A gente começa a imaginar, no sentido posterior, mas o Freud fala de alucinar mesmo, né? A gente alucina esse objeto que falta, né? Esse objeto que não está, o objeto que vai dar conta da nossa falta, o objeto que vai dar conta da nossa necessidade, da nossa fome, nesse sentido, do nosso desamparo. Bom, e aí a gente vai produzindo, a partir desse trabalho, desse primeiro trabalho, que é um trabalho de tempo, por isso que ela vai articular as questões temporais. Vai produzindo a partir desse trabalho temporal, que é um tempo que falta, no tempo da falta desse sujeito que sente falta desse objeto, de satisfação, a gente vai produzindo o nosso psiquismo, né? A nossa estrutura subjetiva, assim. É muito interessante isso, eu acho muito legal. E a partir daí essa coisa vai se desenvolver de muitos jeitos, muito mais complexos, mas que tem essa noção de tempo, né? Então o tempo é uma categoria fundamental. A Maria Rita Kel fala muito disso, mas isso está lá. Então vejam esse vídeo, eu aconselho de verdade a ver esse vídeo. Mas então essa função também fundamental da imaginação e da fantasia para lidar com a falta, né? E é engraçado porque, então, e aí ela é muito legal porque sobre a coisa da mecanização e da melancolia, depressão, ela faz exatamente uma relação com a mecanização da vida, pensando na ausência desse tempo, né? A ausência desse tempo para imaginar, né? Desse tempo para fantasiar, desse tempo para produzir um futuro, desse tempo para produzir uma realidade. Então ela faz uma relação muito interessante entre a ausência desse tempo de imaginação e os índices de depressão, né? Então você tá com déficit, tá com dificuldade de imaginar, de fantasiar e, em consequência disso, de desejar. Porque se a gente não consegue fantasiar, a gente tem dificuldade de desejar, né? Então, de se mover para um futuro. E isso está em uma conexão muito, muito direta com a memória, né? Então, a gente precisa da nossa memória para poder instaurar uma ideia de futuro. E isso, para mim, é assim, tipo, isso tem tudo a ver com a autoescrita, tudo a ver com a capacidade de se narrar, nesse sentido, de se lembrar de si, de articular o que surge aqui, essa falta que surge aqui com algo que existe lá na sua memória e de poder imaginar coisas. Então, e é muito legal essa colocação, esse comentário da Irene, né, que ela vai falar da Melanie Klein e tal, que essa relação com o objeto, né? Mas a importância de imaginar, né? E aí quando eu falo da imaginação, é engraçado porque a gente faz então oposições, né? Então, não, se a gente tem que ficar no real, a gente não pode imaginar. E porque a gente tem que perceber no real o que é o real. Na minha opinião, é só uma opinião, uma impressão sobre o que eu tenho estudado, trabalhado e com quem eu tenho lidado na vida, o real nunca está, o real em si nunca está dado para a gente. A gente está sempre numa relação com ele que passa por um véu, por um filtro, pela nossa capacidade de perceber no real coisas que a gente está projetando no real, ou que faltam a gente, ou que a gente gostaria, né? Então a gente tem sempre uma impressão do real, que é a nossa impressão do real, que é específica nossa. Então quando a gente se põe a treinar nesse sentido, a produzir, a aprender, a imaginar, a simbolizar, a gente cria uma relação mais rica com o real. É isso que eu quero dizer. Não que a gente se retire da experiência, muito pelo contrário, a gente se aproxima da experiência, porque a gente entende a nossa parte dessa experiência, a parte que nos cabe nessa experiência. E a gente não cobra da experiência que ela seja totalizante, total, inteira. A gente entende que a experiência é nossa responsabilidade também, de imaginar a experiência, de perceber a experiência, de comparar a experiência com a memória, com os índices de satisfação que estão dados pela memória, né? Com os índices de desejo que também estão dados pela memória e pela possibilidade de imaginar um outro futuro, de fantasiar um futuro. Então, a nossa relação com a experiência, ela é também um lançar ao passado e um lançar para o futuro, sempre, o tempo inteiro. Então, me parece que é um pouco condenada ao fracasso, na minha impressão, é um pouco condenada ao fracasso essa busca pelo real em si, essa busca pela experiência em si. Eu não acho que isso seja possível, de verdade, assim. Aí, bom, a gente pode tentar, eu acho que a gente pode tentar pensar isso por outros lados, mas eu acho difícil de imaginar um real puro. Então,
quando a gente faz essas oposições entre, por exemplo, uma outra oposição que é clássica, que aparece aqui nas nossas questões várias vezes, assim, é entre respeitar os desejos e perceber os desejos ou cercear os desejos e não desejar menos ou desejar mais, assim. Mas essa é uma oposição que não é real, desejar menos ou mais, então estar no real ou imaginar. Esse tipo de oposição é como se a gente estivesse fazendo uma oposição entre coisas que não estão opostas, né? A questão que eu sempre coloco é como é que percebemos o nosso desejo, como é que percebemos o nosso real, a nossa realidade nesse sentido de representação do real, porque não temos contato com o real. Temos contato com a nossa realidade, com a nossa representação do real. Então parece que a mecanização da vida aponta exatamente por uma falta, por um déficit, por uma carência na imaginação. Né? Então o cara que trabalha, a Maria Rita Kel fala sobre isso, o cara que trabalha na Bolsa de Valores, ele não tem espaço para imaginar, ele não tem tempo para imaginar. A gente não tem tempo para imaginar e fantasiar. Mas fantasiar não quer dizer que o real tenha que ser aquilo que a gente fantasiou. Né? Não é cobrar, não é como ela disse aqui, uma premonição. Não é cobrar do real que ele seja aquilo. É entender na nossa fantasia o que é o nosso desejo. É perceber pela fantasia, em comparação com a memória, em comparação com a experiência, como que a gente opera. Quem somos nós, afinal de contas? Como estamos aqui nesse momento? O que a minha fantasia está produzindo? E quando eu falo de depurar ou apurar ou melhorar, sei lá, essa fantasia, quer dizer não simplesmente repetir um circuito da fantasia romântica ou do discurso romântico, mas entender que fantasias você é capaz de produzir. Né? Que fantasias mais complexas você é capaz de produzir para que a sua experiência em função dessa fantasia, a sua experiência de realidade seja também mais complexa. Então, quanto mais a gente tem acesso à nossa memória, entendimento da nossa memória e capacidade de produzir fantasias mais complexas, mais ricas, a gente tem experiências mais ricas. Esse aqui é o lance, para mim, assim. Então, quanto mais conseguimos caminhar para fantasias mais elaboradas, mais aproximadas dos nossos conteúdos de memória também, ao mesmo tempo, né? Quanto mais conseguimos caminhar para fantasias menos simplistas, menos simplesmente repetições de modelos que a gente recebe, de modelos que a gente quer, que busca repetir sem nem entender porquê, quando a gente consegue realmente processar as nossas fantasias e entendê-las, mais a nossa experiência do real é rica. Porque a experiência do real passa pela fantasia, passa pelo imaginário. A experiência do real passa por isso e passa pela memória. É isso que é o lance. Então essas coisas não estão em oposição. Não estão em oposição. E a gente então tem que parar de lutar, na minha opinião, contra a nossa fantasia. A gente tem sim que talvez lutar, em algum sentido, contra o imaginário como uma replicação automática de algo que está dado. Né? O imaginário como repetição simples. Então, o que eu imagino? A mesma coisa sempre. Ah, bom, então vamos pensar. Eu imagino sempre a mesma coisa sempre. Por quê? Vamos tentar entender. Que traços de satisfação, de memória, de repetição, de ideal de você mesmo estão colocados aí? Por que você não consegue sair dessa repetição da sua imaginação? Né? Aí sim, né? Mas quando ela coloca uma relação entre a depressão e a incapacidade de imaginar, eu acho que faz todo sentido. Sem imaginação não tem desejo. E o desejo não é o problema. A gente localiza o problema no desejo. O problema não está no desejo. O problema está na repetição maquínica do desejo. E é nesse sentido a mecanização. Uma repetição sem consciência de, uma repetição sem criação, uma repetição sem abertura, uma repetição automática do desejo, que nem chega a ser desejo no final das contas, é só uma compulsão à repetição. Algo que tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque eu já sei que é assim que funciona. Então eu volto para lá. Bom, tem muitas questões aí para a gente pensar, mas esse é um começo de caminho, é parar de fazer essas oposições. Essas coisas estão intrincadas, e não é preto no branco, não é dualista, então desejamos ou não? Real ou imaginação? Não, como é que a gente toma consciência desses processos e melhora esses processos, faz eles ficarem mais ricos, para que a nossa experiência seja mais rica. E para isso, aí que está o troço, para isso, uma coisa que é fundamental é tempo de elaboração, tempo de falta. Tempo de vazio, né? Nesse sentido, o ócio criativo. Nesse sentido criativo, o ócio é tão criativo que ele cria o psiquismo. É maravilhoso, né? O ócio é tão necessário que ele cria o sujeito, que ele cria quem você é. Então a gente precisa de tempo. Tempo para entender como os nossos desejos operam. Tempo para percebê-los. Tempo para criá-los. Tempo para produzi-los e para olhar para eles. Só para contar uma história boba, assim, pensando nessa... Só para terminar isso aqui com uma história. Pensando nessa ideia do desamparo, do que falta, né? E de como a gente produz esse objeto para dar conta do que falta, né? É uma historinha boba, vamos ver se vai fazer sentido. Mas então o Martim estava hoje aqui, ele está esperando a avó, minha mãe, chegar, porque ela trouxe um presente para ele, sei lá onde, que ela vai entregar para ele. Então ele está muito ansioso com isso.
E é um desejo, né? Então é o espaço vazio de imaginação disso, de produção disso. E é o lugar, teoricamente, do desamparo, né? Nesse sentido, né? Ele não está chegando, é o lugar da falta. É o lugar de representar esse objeto que não está, imaginar esse objeto que não está. Então ele está imaginando a avó chegando e tal. E aí ele virou para mim agora há pouco, ele está ali no quarto, ele virou para mim e falou: pai, que horas a comida vai chegar? Aí eu falei: a comida, filho? Ele falou: a vovó, que horas ela vai chegar? Então ele trocou a vovó pela comida, a comida pela vovó, né? Nesse momento que é o que falta para ele, é o que falta. Então esse tempo dele imaginar a avó chegando e tal, e aí na linguagem dele, na ânsia de alguma coisa, ele trocou a avó pela comida, né? Então esse é um indicativo de como no início é muito simples, é a fome. E isso vai se desenvolvendo para as produções de desejo, de imaginar isso, de imaginar isso. Mas acho que a gente não se livra disso, nesse sentido, eu acho. Talvez o nirvana absoluto, tá, mas não sei. Não parece esse o caminho para o que a gente vive aqui, para com o que a gente está lidando. Eu acho que o melhor caminho é, sim, ter tempo para fantasiar melhor. Para, nesse sentido, imaginar outras coisas possíveis e poder viver outras coisas. Mas isso tudo está ligado ao tempo, né? É o tempo da falta. É o tempo da falta disso que não vem. Enfim, era isso que eu queria dizer hoje. Espero que tenha servido. Tá bom? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, talvez ele sirva para alguém, manda ele para alguém, vai saber. Curte o vídeo para o YouTube entender que ele faz sentido, ou o YouTube achar que ele faz sentido. Comenta aí embaixo, lê os comentários realmente são muito legais. É muito legal essa conversa toda, eu fico muito feliz e aprendo muita coisa. É muito bom isso tudo aqui, muito obrigado, de verdade. E amanhã a gente volta com mais um vídeo, mais uma questão, uma tentativa de elaboração de alguma coisa e de imaginação de uma outra coisa, tá bom? Obrigado, gente. Tchau. Obrigado.